Iniciamos a nossa gigaflor de lis, trabalhando com o barroco decore, nesse tom de azul mais claro, que é o 9176, agulha para crochê 4 a 4,5, onde fazemos 6 correntinhas, pegamos na primeira das 6, prendemos com um ponto baixíssimo, formando aqui a nossa argolinha inicial. Subo 3 correntinhas que são contadas como um ponto alto. Faço mais 15 dentro da nossa argolinha, trabalhando os 15 pontos altos e contando as 3 correntinhas como um ponto, ficamos aqui na primeira carreira da nossa gigaflor com 16 pontos altos. Vou fazer os meus aqui, você faça os seus aí e eu volto então já dando continuidade ao miolo da nossa flor. Prontinho, primeira carreira finalizada. Na segunda carreira, 3 correntinhas, volto nesse mesmo ponto da carreira de base e coloco mais um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Volto nesse mesmo ponto da carreira de base e coloco mais um ponto alto, ou seja, para cada ponto da carreira de base, vamos colocar 2 pontos altos, dobrando assim a quantidade de pontos. Na primeira carreira, 16, na segunda, 32 pontos. Prontinho, segunda carreira do miolo finalizada. Na terceira carreira, subimos 4 correntinhas. Vamos continuar com os 32 pontos. Então, para cada ponto da carreira de base, vou colocar um ponto alto e entre eles, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. E vamos fazer dessa forma em volta de toda a carreira. Bem, pessoal, terminei agora o nosso miolo. Vejam só que grandão que ele fica, com os 32 pontos em volta aqui de toda a nossa carreira. Agora, eu vou trabalhar no lado avesso, porque, ó, esse é o direito, eu já até puxei o meu fio aqui para esse lado, e vocês vão notar que no decore, o avesso, ele fica mais bonito do que o direito, porque quando vamos trabalhando, o fio vai passando pela nossa mão, deitando, e eu fico com mais pelinhos no lado avesso. Vou tentar mostrar isso para vocês agora, ó. Esse é o lado direito, onde trabalhamos, e vejam só o avesso. Então, eu tenho muito mais pelinhos, ele fica bem mais aparente, o fio fica mais bonito e se sobressai do lado avesso. Então, eu viro o avesso de frente para mim e aqui sim eu vou começar a minha primeira carreira de pétalas. Iniciando a minha primeira carreira de pétalas, eu trabalho com a agulha número 3,5 e com o barroco 9172, que é esse tom de azul mais escuro. Então, aqui eu tenho os intervalos onde eu fiz a correntinha, prendo com um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo o próximo, no próximo, prendo com um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo o próximo intervalo, venho no próximo e prendo com um ponto baixo. Então, vamos ficar com 16 argolas em volta de todo o nosso miolo. Prontinho, carreira de argolas finalizadas, com as 16 argolinhas prontas, vamos começar a trabalhar as pétalas. Então, venho um ponto baixo, 2 pontos altos, 2 laçadinhas na agulha e trabalho um ponto alto duplo. 3 correntinhas, 2 laçadinhas na agulha, volto na mesma argolinha e faço um ponto alto duplo.
Na mesma argola, 2 pontos altos e finalizo com um pontinho baixo. Vamos para a próxima argola, onde inicio o mesmo processo. Faço argola por argola, um baixo, 2 altos, um alto duplo, 3 correntinhas, um alto duplo, 2 altos e finalizo com um baixo. Dessa forma, vamos percorrer argolinha por argolinha, montando 16 pétalas em volta do nosso miolo. Prontinho, primeira carreira de pétalas finalizada. Agora, nós vamos para as argolinhas que servirão como base para a segunda carreira de pétalas. Na segunda carreira de pétalas, vamos intercalar, então, faço 2 correntinhas só para sair aqui do meio da pétala e prendo com um ponto baixo. Agora, faço 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, venho aqui no meio da minha pétala e prendo no avesso com um pontinho baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho aqui no meio da minha pétala, viro avesso do trabalho e prendo com um ponto baixo. Dessa forma, vamos contornar toda a nossa carreira. Bem, com a carreira de argolas já finalizada, nós pegamos em uma das argolas e agora trocando o nosso fio, trabalhando com o barroco 9113, que é esse tom de azul mais clarinho. Então, o que nós vamos fazer? Venho em uma das argolas, prendo com um ponto baixo, viro o meu fio para estar arrematando junto e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 laçadinhas na agulha e faço 2 pontos altos duplos. 1, novamente 2 laçadinhas e mais um ponto alto duplo. 3 correntinhas, 2 pontos altos duplos, 2 laçadinhas novamente. E depois eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Finalizo a minha pétala com um ponto baixo. Vou para a próxima argola e repito o mesmo processo, fazendo os mesmos pontos que fiz agora nessa pétala em volta de toda a nossa carreira. Prontinho, mais uma carreira finalizada. Agora, volto trabalhando com vocês a carreira das argolinhas para montarmos a última carreira das pétalas em volta da nossa gigaflor de lis. Bem, agora nas nossas argolinhas, trabalhamos 6 correntinhas. E novamente repetimos o mesmo processo. Na parte de trás, bem no meio das 2 pétalas, eu pego no pontinho baixo, uma argolinha de um lado, outra do outro, e prendo com um ponto baixo. Vamos repetir esse mesmo processo em volta de toda a carreira. Bem, pessoal, agora já iniciei com vocês aqui a última carreira das pétalas. Vejam só que bonita, que desenho legal, mesclando aqui a primeira carreira feita com o azul mais escuro com a última. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, eu prendo com um ponto baixo na argola, faço 1, 2, 3... e 4 pontos altos dentro da mesma argolinha. 2 laçadinhas na agulha e faço 2 pontos altos duplos.
estamos já no meio da nossa, bem no centro da nossa pétala. Faço 3 correntinhas e do mesmo jeito que eu subi, agora eu desço 2 pontos altos duplos. Novamente, mais 2 laçadinhas na agulha. E faço 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Finalizo com um pontinho baixo. Agora, vamos fazer essa ligação aqui entre a última carreira de pétalas e a primeira. Então, é bem simples. Eu estou aqui lá no último pontinho baixo, eu tenho bem no meio das 2 pétalas em azul mais claro, a pétala menorzinha lá do início. Então, eu só passo por dentro dela, ó, não passo lá por trás na azul, nem na argolinha que eu estou fazendo, só dentro dela. Prendo com um pontinho baixo. E já vou para a próxima argolinha, onde inicio o mesmo processo. Um ponto baixo, 4 pontos altos, 2 altos duplos e continuo até formar aqui a minha pétala. Então, olha só que legal que fica o trabalhado aqui na parte de trás. Então, terminando essa carreira de pétalas, que fica bem presinha, porque a gente prende na primeira, além de ficar esse trabalhado bem bonito, ela já dá aqui sustentação à nossa primeira carreira de pétalas. Então, finalizando, nós já terminamos também a nossa flor. Eu vou terminar aqui a minha carreira, volto mostrando para vocês como ficou a nossa gigaflor já prontinha e depois, na nossa próxima aula, eu volto mostrando um belo tapete feito com esse modelo de gigaflor. Bem, pessoal, com a nossa gigaflor de lis já finalizada, agora eu começo o trabalho em volta, formando a base, trabalhando com o barroco natural, onde vamos montar argolas nessa primeira carreira e depois, carreira a carreira, vamos formando a base e confeccionando juntas até ter o nosso tapete gigaflor de lis prontinho. Vamos dar início à nossa base, então? Bem, pessoal, aqui trabalhando então as argolas para montar a base do nosso tapete, fazemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas e já prendo aqui nesse intervalo bem no meio da pétala. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, em volta de toda a nossa base, montando as 16 argolas para dar início à nossa base. Iniciando a base do nosso tapete, vamos montar esses blocos para cada uma das argolas que fizemos entre as pétalas. Então, faço 2 correntinhas entre eles e 8 pontos altos dentro da argolinha. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Entre os bloquinhos, 2 correntinhas e já venho para a próxima argola, onde começa o próximo bloquinho de 8 pontos altos. Vamos circular toda a carreira e eu volto dando continuidade à base do tapete. Bem, na segunda carreira da base do nosso tapete, vamos começando a deslocar o bloquinho. Então, eu faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto da carreira de base e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto do bloquinho até chegar ao final dos pontos altos. Um ponto alto para cada ponto da carreira de base, como vocês estão vendo aqui. Então, ao chegar no final do bloquinho, eu tenho as correntinhas. Faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e
pulo o primeiro ponto. E repito esse mesmo processo por toda a carreira, onde eu volto mostrando para vocês como está o nosso tapete até agora e dando continuidade à base. Prontinho, segunda carreira finalizada, iniciei a terceira, onde repetimos o mesmo processo. Vejam só como vamos deslocando o nosso bloquinho para a esquerda, fazendo duas correntinhas, pulo o primeiro pontinho do bloquinho e sigo fazendo ponto alto a cada ponto do nosso bloquinho, completando até o final do bloco. Vejam só, chegando ao final do bloquinho, nós colocamos aqui no intervalo de correntinhas 2 pontos altos. Faço duas correntinhas e já sigo fazendo um ponto alto para cada ponto do bloquinho. Então, vamos seguir dessa forma, fazendo 8 carreiras. Eu volto mostrando para vocês em detalhes essas carreiras finalizadas e depois vamos dando continuidade à base do nosso tapete. Prontinho, oitava carreira finalizada. Como vocês podem ver aqui, repetindo o mesmo processo em volta de toda a base do tapete. Agora, eu inicio com vocês a nona carreira, que é a carreira de desenho aqui do ponto, diminuindo os bloquinhos e fazendo a abertura do desenho, para depois irmos para o barrado final. Bem, nessa carreira, onde começamos a abrir o ponto diminuindo o bloquinho, fazemos o seguinte: o primeiro e o último ponto do bloquinho eu deixo sem fazer, faço uma correntinha e dentro do intervalo de correntinhas da carreira anterior eu faço um pontinho V, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto aqui no mesmo intervalo de correntinhas. Faço mais uma correntinha, pulo o primeiro pontinho da carreira de base e ponto a ponto aqui do meu bloquinho vou percorrendo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até ficar sobrando um pontinho no final do bloquinho. Vou percorrer aqui junto com vocês para que a gente faça mais um pontinho V juntas. Olha lá, cheguei aqui, está faltando um pontinho, então eu deixo ele sem fazer, faço uma correntinha, um ponto alto dentro das correntinhas da carreira anterior, uma correntinha e mais um ponto alto. Fiz um pontinho V, uma correntinha, pulo o primeiro e inicio o mesmo processo. Dessa forma, vamos percorrer toda a carreira. Bem, na segunda carreira de abertura do ponto, continuamos diminuindo o bloquinho e abrimos ainda mais aqui o pontinho V. Como fazemos isso? Nós continuamos aqui diminuindo um pontinho no início, eu deixo sem fazer, e prossigo fazendo um ponto alto para cada ponto do bloquinho, até restar um ponto onde também deixo sem fazer. Dessa forma, diminuímos um ponto no início e outro no final do bloco. Aqui já estamos chegando ao final e deixamos dessa forma, um no início, outro no final, sem fazer. Faço uma correntinha e dentro do pontinho V, faço um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e pego novamente um ponto alto no pontinho V. Dessa forma, formo mais um ponto V sobre o ponto V, o da carreira anterior com uma correntinha, esse com três.
Faço uma correntinha e inicio o mesmo processo no bloquinho. Um ponto alto para cada ponto do bloquinho, deixando o primeiro e o último sem fazer. Dessa forma, vamos contornar toda a carreira. Continuando a diminuição dos bloquinhos nessa carreira, no bloquinho continuamos da mesma forma, deixamos o primeiro sem fazer e vamos até o penúltimo ponto, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base aqui no nosso bloquinho. Chegando aqui no penúltimo ponto, vamos deixar o último sem fazer. Agora, faço duas correntinhas, pego dentro do ponto V e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto nesse mesmo ponto V, faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, já pego no segundo ponto do bloquinho e vou até o penúltimo, repetindo esse mesmo processo que confeccionei aqui com vocês, isso por toda a carreira. Bem, indo para mais uma carreira de abertura do ponto, diminuindo os bloquinhos, faço, como nas carreiras anteriores, pulo o primeiro, faço um ponto alto para cada ponto do bloquinho e deixo o último. Faço duas correntinhas e agora venho aqui sobre o ponto alto do pontinho V, faço mais um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco e 6 correntinhas. Sobre o pontinho V, novamente, mais um ponto alto. Duas correntinhas, pulo o primeiro e faço um ponto alto para cada ponto do bloquinho. Vejam só que legal que vai ficando a abertura, diminuindo o bloquinho e abrindo essa parte aqui do leque. Agora, eu vou terminar toda a carreira, volto mostrando toda a peça para vocês e depois vamos dar continuidade até chegar ao acabamento do nosso tapete. Bem, pessoal, aqui eu trago a peça inteira de novo para vocês terem ideia de como está ficando bonito o nosso tapete. Agora, eu volto dando continuidade, indo para a confecção final aqui da parte, já diminuindo a parte do bloquinho e fazendo a abertura da base. Bem, aqui já estamos quase finalizando a base do nosso tapete. Nessa carreira, ainda continuamos diminuindo o primeiro e o último ponto do bloquinho que nós deixamos sem fazer. Agora, faço 3 correntinhas. Sobre o pontinho do V, eu faço um ponto alto e aqui dentro da abertura que deixamos do pontinho V, eu faço 8 pontos altos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Depois que finalizamos os 8 pontos, faço um ponto alto sobre o pontinho da base do V. Então, eu fico com 10 pontos altos aqui nesse arco que formamos aqui entre os bloquinhos. Depois, novamente, uma, duas, 3 correntinhas e continuo fazendo o bloquinho. Dessa forma, vamos repetir o mesmo processo em volta de toda a carreira. Bem, pessoal, indo para mais uma carreira da base, então, novamente, pulo o primeiro e o último pontinho. Olha só como já diminuímos o nosso bloquinho, agora ele está só com 3 pontinhos. Uma, duas, 3, 4 correntinhas, venho aqui no primeiro pontinho do bloquinho
e sigo até completar 5 pontos altos. 4 e 5. Cheguei no quinto pontinho, estou na metade aqui do meu arco. Então, faço 2 correntinhas e os outros 5, ou seja, dividi no meio aqui e já dei a abertura necessária para a carreira. Novamente os 5 pontinhos, fica dessa forma. Agora, faço as 4 correntinhas e novamente pulo o primeiro e pulo o último. 1, 2, 3, 4 correntinhas e já vou aqui novamente dando continuidade, repetindo o mesmo processo em volta de toda a carreira. Bem, pessoal, agora na última carreira da base, vejam que vamos formar esse bico entre os bloquinhos que tínhamos no começo. Então, o que eu faço? Aqui, as mesmas 4 correntinhas da carreira anterior, venho aqui no bico e faço os 5 pontos altos, como já fizemos na carreira anterior. Terminei os 5 pontos altos, agora eu venho aqui dentro da abertura que fizemos e faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui dentro dessa abertura de correntinhas da carreira anterior. Faço os outros 5 pontos. 3, 4 e 5. Terminei esse bico que fica aqui no meio da abertura. Agora, 4 correntinhas, onde eu tenho aqui fechando o meu bloquinho os 3 pontos altos, agora eu faço 3 pontos baixos. 4 correntinhas e inicio novamente o mesmo processo do bico que eu fiz aqui anteriormente, confeccionando junto com vocês. E dessa forma, vamos percorrer toda a carreira, eu volto mostrando toda a peça com vocês e depois indo para o acabamento do barrado em volta do nosso tapete. Prontinho, pessoal, finalizamos a base aqui, feita com o barroco natural, em volta de todo o nosso tapete. Agora, eu volto trabalhando com vocês a parte final de acabamento, que é o bico do nosso tapete da Gigaflor. Bem, pessoal, aqui iniciando a carreira feita com o barroco decore, volto a trabalhar com agulha 4 a 4,5, onde aqui nas correntinhas eu faço 3 pontos altos. Pulo os 3 pontos baixos e faço nas correntinhas do outro lado mais 3 pontos altos. Agora, aqui, para cada um dos pontos altos da carreira de base aqui do bico, eu faço um ponto alto. Até chegar ao intervalo de correntinhas. Prontinho, um ponto alto para cada pontinho da carreira de base. No intervalo de correntinhas, eu faço um ponto alto. E agora, sigo fazendo um ponto alto para cada pontinho aqui da carreira de base, até chegar nas correntinhas.
Bem, cheguei aqui nas correntinhas, agora vou iniciar repetindo o mesmo processo que fizemos aqui nas correntinhas anteriores. Faço 3 pontos altos, pulo os 3 pontinhos baixos e faço 3 pontos altos. Depois, no bico, faço um ponto alto para cada ponto da carreira de base e aqui, no intervalo de correntinhas, um ponto alto. Dessa forma, vamos contornar toda a carreira e eu volto já dando continuidade ao barrado do nosso tapete. Bem, iniciando aqui as argolinhas que vão formar a parte do bico, imitando as pétalas da flor. Volto a trabalhar com a agulha número 3,5 e com esse tom mais escuro do azul no Barroco Multicolor. Então, bem no pontinho aqui do meio, ó, me guiando lá pela carreira do Barroco Natural, fica mais fácil, porque com o decore a gente tem os pelinhos, então eu posso olhar na carreira de baixo. Prendo bem na abertura aqui, no pontinho que está em cima da abertura das correntinhas lá do Barroco Natural. Faço 7 correntinhas, 5, 6 e 7. Venho aqui no último pontinho do bloquinho, no ponto que está em cima dele, e prendo com um pontinho baixo. Agora, vamos aqui para esse meio, onde finalizamos os bloquinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas novamente. Pulo aqui os 3 pontinhos que estão em cima das correntinhas, os outros 3 pontinhos que estão em cima das correntinhas e pego lá no primeiro do bloquinho da carreira anterior. Prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e estou novamente lá no pontinho da abertura do meio do bloquinho. Então, dessa forma, vamos percorrer toda a carreira, mostrando novamente um pontinho baixo, bem no centro do bloquinho. 7 correntinhas, um pontinho baixo, bem no final do bloquinho. 7 correntinhas, um pontinho baixo no início do bloquinho. 7 correntinhas, um pontinho baixo bem na parte central do bloquinho. Mais 7 e vou pegar no final do bloquinho. E dessa forma, vamos circular toda a nossa carreira, ficando com as argolas em volta de toda a base do nosso tapete. Eu volto com essa carreira finalizada, já montando junto com vocês a carreira das pétalas. Prontinho, terminei as argolinhas em volta de toda a base, agora eu vou para a carreira de pétalas. Então, faço um pontinho baixo, 1, 2, 3... e 4 pontos altos. 2 laçadinhas na agulha e faço 2 pontos altos duplos. Estou no meio da minha pétala. Faço 3 correntinhas, novamente 2 laçadinhas na agulha e 2 pontos altos duplos. 2. Fiz os 2 pontos altos duplos, do mesmo jeito que eu subi, eu vou descer, então, faço 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Finalizo a minha pétala com um pontinho baixo. Vou para a próxima pétala novamente, um ponto baixo, 4 pontos altos, 2 altos duplos, 3 correntinhas, 2 altos duplos, 4 altos e finalizo com um baixo. E dessa forma, vamos percorrer toda a carreira. Depois da carreira de pétalas finalizada, eu volto, dando início com vocês à segunda carreira de pétalas e também
também mostrando toda a peça para que vocês possam acompanhar o meu aqui e o seu ficando igual aí na confecção. Vamos lá, então, terminando toda essa carreira, que é a primeira carreira do nosso barrado. Bem, com a primeira carreira das pétalas finalizada, vamos agora para a carreira de argolinhas, que dará origem à segunda carreira de pétalas. Então, faço 3 correntinhas e venho aqui no meio da minha primeira pétala. Vamos imitar o trabalhado que fizemos lá na gigaflor do início. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Agora, ó, já vamos sair entre uma pétala e outra. Venho no meio da pétala e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Novamente, venho entre uma pétala e outra e prendo com um ponto baixo. E dessa forma, vamos circular toda a carreira, montando argola a argola, até completar toda a base, completando assim essa carreira, onde voltamos depois já confeccionando a segunda carreira de pétalas. Na nossa segunda carreira de pétalas, eu já comecei aqui com vocês, trabalhando com o azul barroco mais claro. Nós prendemos com um ponto baixo dentro da argolinha e faço 4 pontos altos. 2, 3, 4. 2 laçadinhas e 2 pontos altos duplos, mais um. Aqui as 3 correntinhas, 2 pontos altos duplos, 4 pontos altos. Finalizo com um pontinho baixo. Vou para a próxima argolinha e repito o mesmo processo, argola por argola, em volta de toda a carreira. Aí, depois dessa carreira finalizada, vamos para a nova carreira de argolas e já iniciando a nossa última carreira, depois também trabalhada no barroco, no azul mais escuro. Bem, depois da carreira de pétalas finalizada, vamos para as argolinhas. Faço 8 correntinhas, venho avesso do trabalho, entre uma pétala e outra, pegamos bem no pontinho baixo, forma um Vzinho, os 2 pontinhos baixos bem no meio da minha pétala. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 correntinhas. Venho entre uma pétala e outra, avesso do trabalho, um pontinho baixo de um lado, outro do outro, bem entre as pétalas e prendo com um ponto baixo. Dessa forma, vamos contornar toda a carreira e eu volto já para a última carreira no acabamento do nosso tapete. Bem, com a carreira de argolinhas finalizada, agora eu dou início com vocês, como já comecei aqui, ó, a confecção da nossa última carreira de pétalas, trabalhada aqui no barroco, no azul mais escuro. Então, venho, faço um ponto baixo. 1, 2, 3... e 4 pontos altos. 2 laçadinhas na agulha e vamos fazer 3 pontos altos duplos. Faço 1, 2
E agora, no terceiro, nós vamos prender a argolinha para que a gente deixe as pétalas assim, ó, bem firmes, e o nosso tapete fique assim, sempre bonito. Quando a gente joga no chão, o bico fica sempre do mesmo jeito. Então, venho, novamente, 2 laçadinhas na agulha, passo a primeira laçadinha, como se eu estivesse fazendo normalmente o meu ponto alto duplo, e venho aqui atrás da pétala, ó, minha pétala tá aqui, eu viro, e eu sempre tenho aqui, ó, essas 2 laçadinhas aqui, sempre abrindo depois aqui das correntinhas, quando começa a fechar o ponto, ó. Então, eu vou me basear por elas, pegando aqui desse lado, sempre 2 nessa mesma direção. Então, pego uma e aqui eu mostrei para vocês. Ela não aparece do outro lado, eu pego, puxo aqui por dentro e passo por dentro da laçadinha. E faço o meu ponto alto duplo. As 3 correntinhas que dividem a pétala e, novamente, 2 laçadinhas. Faço aqui a primeira laçada do ponto e volto aqui na minha pétala, novamente, pegando 2 laçadinhas. Passo aqui por dentro das 2 em azul claro e da primeira em azul escuro. Fiquei com 3 laçadinhas, onde termino normalmente o meu ponto. Então, ó, ele fica preso e a gente consegue, então, as pétalas sempre firmes no mesmo lugar. Novamente, agora eu faço mais 2 pontos altos duplos. Os 4 pontos altos e depois finalizo com um pontinho baixo. 1, 2, 3 e 4. Finalizo com um ponto baixo e dessa forma vamos contornar toda a carreira. Olha lá como que ela vai ficando. Bem presa. Aqui, nós temos a pétala lá da carreira de baixo, onde vamos fazer a união para que as nossas pétalas unam uma carreira à outra aqui de cores, unindo a primeira e a última. Então, eu tenho o biquinho da primeira aqui solto, e lá já fiz o meu ponto baixo. Então, aqui eu só prendo com um baixo, ó, bem no intervalo de correntinhas. Venho para a próxima pétala e já começo o mesmo processo que repetimos na anterior. Um ponto baixo, 4 altos, 2 duplos, prendo no terceiro duplo, 3 correntinhas. Prendo aqui no primeiro dos 3 duplos, faço mais 2 duplos, 4 altos, finalizo com um baixo e prendo entre uma pétala e outra. Dessa forma, vamos contornar toda a carreira e eu volto mostrando para vocês o nosso tapete já finalizado.